palavra do Senhor diz assim. Você pode olhar para a tela aí, vamos ler juntos? 1, 2, 3. O maior destes é o... Quem crê na palavra? Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, tua palavra está aberta. Eu peço ao Senhor nesta hora, venha continuar falando conosco. Venha continuar ministrando aos nossos corações. Precisamos ouvir a sua voz nessa noite através dessa palavra. Ó Deus, usa o vaso, usa o instrumento e fale poderosamente aos nossos corações. Eu preciso do Senhor, nós precisamos do Senhor. É por isso que estamos aqui, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nos nossos cultos de quinta-feira nós estamos falando sobre a temática, as chaves do reino de Deus. Quantos conhecem a oração do Pai Nosso aqui? Quantos conhecem de cor a oração do Pai Nosso? Vamos fazer juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, assim como nós perdoamos, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Uma oração universal. Uma oração que é citada por muitas pessoas, cristãos, católicos, até pessoas que não são cristãos e de outras religiões, sabem de cor a oração do Pai Nosso. Essa oração ela é declarada pelas pessoas, ela é recitada pelas pessoas, ela é rezada, ou seja, repetida pelas pessoas, mas muitas pessoas não entendem a profundidade da oração do Pai Nosso. Muitas pessoas não compreendem por que Jesus, ele deixou essa oração como modelo. Houve um certo dia em que Jesus estava orando ao Pai, e os seus discípulos olhando para Jesus, os seus discípulos estavam observando Jesus orando, e eles chegaram diante de Jesus, acredito eu, como diz nos evangelhos, eles ficaram impactados com a maneira que Jesus orava, com a maneira que Jesus falava com o Pai. Então eles chegaram diante de Jesus e perguntaram e pediram para Jesus: Senhor, nos ensina a orar. Nós queremos ter essa intimidade, nós queremos orar dessa forma. Foi então que Jesus, ele deixou a oração do Pai Nosso como uma oração de modelo. Mas muitas pessoas oram, muitas pessoas citam o Pai Nosso e não entendem. O Pai Nosso não é só, irmãos, uma oração poética. O Pai Nosso fala de doutrina, o Pai Nosso fala de princípios espirituais. O Pai Nosso fala da paternidade do nosso Deus. Ele fala da santidade do nosso Deus. Ele fala que Ele é Rei e que Ele é soberano. Então quando nós oramos e quando nós lemos essa passagem sobre o Pai Nosso, nós precisamos entender que vai além apenas de uma reza, vai além apenas de uma oração. O Pai Nosso, ele fala que nós, os filhos de Deus, pertencemos a um reino. Todo aquele que entregou a vida para Jesus, todo aquele que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, passa então agora a ser inserido no reino de Deus. É isso que o Pai Nosso fala que Deus é Rei e que Ele governa, e todo aquele que entrega a vida para Jesus, agora ele é participante do reino de Deus. E todo reino, irmãos, ele tem a sua legislação, ele tem os seus princípios e as suas leis. Nós fazemos parte do reino de Deus, então nós estamos debaixo dos princípios do reino de Deus. Interessante, esses dias eu estava em casa assistindo um programa na Record, muito legal, sobre o aeroporto, passou segunda-feira. Alguém assistiu? Alguém está assistindo? Eu fiquei ali impressionado com aquele programa, falando sobre os desdobramentos do que acontece no aeroporto internacional de Guarulhos. E uma coisa que me chamou a atenção ali, irmãos, é que todo estrangeiro, ele pode ter a nacionalidade que for, ele pode vir no país que for, mas quando ele
está em solo brasileiro, em território brasileiro. Ele, a partir do momento que aquele avião pousa ali, agora ele está debaixo das leis desse país. Agora ele precisa respeitar as leis daquele país. Agora ele está subjugado às leis daquele país. Não importa, ele pode ser europeu, ele pode ser africano, mas se ele entrar em solo brasileiro, ele agora está sujeito às leis daquele país. Eu fui para Israel, eu fui para o Egito, e eu passei ali por um constrangimento, quando eu estava entre a fronteira Egito e Israel, ali eu não sei se é por causa do meu nariz, eu não sei se é porque eu estava com o cabelo mas eles me levaram para uma salinha de entrevista, para saber qual era a razão, porque que eu queria, qual era o motivo de eu entrar ali naquele país. Aí eu passei por um constrangimento, perguntaram se eu falava inglês, speak clean English, eu falei não. Hablas espanhol? Eu falei, não. Aí trouxe uma pessoa lá, falou um portunhol lá, e português, estou aprendendo ainda. E eu tive que dar uma entrevista, qual era o motivo, por que eu estava ali. Mas graças a Deus passou, eu estava com a camisa do Brasil, eles falaram assim, Ronaldo, e deu tudo certo, irmão, e consegui entrar em Israel. Eu fiquei assim constrangido, eu falei, Senhor, meu Deus, eu vim até o Egito, Pai, eu não vou entrar na terra prometida, Pai. Será que vai acontecer comigo o que aconteceu com Moisés? Oh Deus, mas Deus ele foi misericordioso e eu consegui passar por aquele processo. Mas eu estou trazendo esse exemplo para você só para que você compreenda isso. Se você entrar em um país, se você for para fora do Brasil, lá na Inglaterra, por exemplo, a lei diz que todo mundo tem que dirigir do lado esquerdo. Nós dirigimos no Brasil do lado direito. Então nós chegaremos ali, não adianta eu querer chegar lá e inserir, dizer que não, eu tenho que me sujeitar, eu tenho que estar sujeito às leis daquele país. Oi? Isso, o Brasil é do lado direito, a gente dirige do lado esquerdo e lá dirige do lado direito, é isso aí, você entendeu? Mas chegou em uma nação diferente, você está sob as leis daquela nação. Interessante que esse programa, algumas pessoas foram rejeitadas, tiveram que voltar, serem extraídas para o seu país, eu não sei a palavra correta, extraditadas para o seu país, e tiveram que voltar. Por que eu estou falando isso? Porque todo aquele que entra no reino de Deus, ele precisa estar agora debaixo do domínio das leis do reino de Deus. Nós fomos tirados, a Bíblia diz que nós fomos tirados do império das trevas e nós fomos transportados para o reino de Deus, para o reino do Filho amado. Então, quem governa a nossa vida agora, irmãos, nós não estamos mais debaixo do domínio das leis deste mundo. E quando eu falo mundo, eu não estou falando da terra, eu não estou falando do cosmos, eu estou falando do sistema. Nós não estamos agora debaixo, nós somos os filhos de Deus, nós agora pertencemos ao reino de Deus, nós agora temos um rei, ele que governa as nossas vidas. Então agora estamos sujeitos às leis do reino de Deus. É por isso que estamos falando aqui sobre as chaves do reino de Deus. É por isso que estamos ministrando aqui sobre as autoridades, as chaves que Deus entrega para aqueles que são filhos do reino. A postura agora daqueles que estão no reino de Deus é diferente. O jeito de se comportar é diferente. O jeito de agir é diferente. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite, se você é filho de Deus, se você quer pertencer ao reino de Deus, você e eu devemos estar sujeito aos princípios, às leis do reino de Deus. Quem governa a nossa vida agora, nós não somos mais dirigidos pela opinião da televisão e da internet, pela opinião daquele cara que está no bar, por aquela pessoa que não tem temor a Deus. Nós somos dirigidos agora pela palavra de Deus, pelos princípios de Deus, pelas ordens e pelas ordenanças que estão escritas na palavra. Aqui está, irmãos. É por isso que todo culto estamos aqui meditando aonde? Na palavra. A palavra de Deus é a regra de fé e prática daqueles que estão no reino de Deus.
Outra coisa que eu quero que você entenda, quando falamos de reino de Deus, logo nós apontamos para algo futuro. Não, o reino de Deus é algo que vai acontecer lá na frente, pastor. Reino de Deus, ele vai ser realizado quando Jesus voltar. Eu quero dizer para você, irmãos, que o reino de Deus ele já foi implantado. Sabe quando? Há 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo veio a essa terra. Quando Jesus Cristo veio a essa terra, a pregação de Jesus foi: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então o reino de Deus não é algo futuro, o reino de Deus é algo presente, é algo visível, é algo para hoje. O reino de Deus já aconteceu, o reino de Deus foi implantado quando Jesus Cristo veio a essa terra. Terceira coisa que eu quero que você aprenda sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus, pastor? O reino de Deus, ele não está preso a um lugar geográfico. Se eu fizer uma pergunta para você, imagine um lugar onde existe justiça, onde existe amor ao próximo, onde existe respeito mútuo, onde as pessoas se ajudam, onde você não precisa ficar preocupado com violência, corrupção. Imagine um lugar assim. Você vai perguntar para mim: pastor, esse lugar existe? Será que existe um lugar assim, pastor, onde as pessoas vão se ajudar, onde haverá respeito, onde haverá ali altruísmo, onde as pessoas vão olhar umas para as outras e vão se respeitar, onde as pessoas vão ajudar umas às outras, onde há igualdade? Será que existe esse lugar nesta terra? Eu fiz uma pesquisa essa semana, irmãos, e eu descobri que existem uns lugares no mundo aí que é top para se viver. Alguns países aí que é o melhor lugar do mundo para se viver. Nova Zelândia é um deles, Finlândia, Canadá e alguns outros países que são tops. São países de primeiro mundo, são países onde há riqueza, onde há qualidade de vida. Mas sabe o que eu descobri? Por incrível que pareça, até nesses lugares, por incrível que pareça, esses países onde são considerados os países mais ricos do mundo, o índice de suicídio nesses países também são os índices mais altos que existem. Parece paradoxo, né? Como é que pode um lugar onde há riqueza, onde as pessoas não são pobres, onde tem qualidade de vida, educação, como é que pode? Porque o reino de Deus, ele não está preso a um lugar, irmãos. Você pode morar em Guaianazes como você pode morar no Morumbi. Você pode morar em Itaquera como você pode morar em Alphaville. A diferença não é o lugar. Se você está buscando um lugar, segurança, se você quer qualidade de vida, paz em um lugar, eu quero dizer para você, por incrível que pareça, você não vai encontrar em nenhum lugar desta terra, geograficamente, um lugar seguro, um lugar onde você vai habitar em paz. Pastor, você não conhece os meus vizinhos, pastor. Se eu falar para você da rua que eu moro, pastor, meu irmão, o reino de Deus, ele não está preso a um lugar geográfico. O reino de Deus não depende se você mora em Itaquera ou se você mora no Morumbi. O reino de Deus não depende da sua conta bancária, se você está com a sua conta no azul ou no vermelho. O reino de Deus não tem nada a ver com isso. O reino de Deus está dentro de nós. Jesus Cristo falou para os seus discípulos: quando alguém disser para você, o reino está ali, o reino está acolá, não deis ouvido. Lucas 17, 21, por quê? Porque o reino está dentro de nós. E o que é o reino, pastor? O reino não é um lugar, o reino não fala de uma condição financeira, o reino fala do governo de Deus sobre os homens. O reino fala da cultura do céu sobre os homens, a cultura do céu em nosso coração. Ou seja, sabe onde está o reino de Deus? Está dentro de nós, meu irmão. O reino de Deus está dentro de nós. Então eu quero te dar uma palavra de encorajamento, irmão. Se você estiver vivendo o reino de Deus, não importa sua conta bancária, não importa se você está em crise, não importa se você está vivendo em luta, se o reino de Deus está dentro de você, você está no melhor lugar. Você pode morar numa favela, você pode morar numa casa de sapé, você pode morar no morro, você pode morar em Guaianazes, você pode morar onde for. Se você tem o reino dentro de você, você está no melhor lugar, porque o reino de Deus não depende de um lugar geográfico. O reino de Deus está dentro de nós, meu irmão. O reino de Deus está dentro de nós. É por isso que estamos falando sobre o reino de Deus. É por isso que estamos ministrando a importância do reino de Deus. E uma das chaves que eu quero falar nesta noite, que é importante para você viver o reino de Deus, é o amor. Declare comigo o amor.
O texto que lemos diz que o amor é o maior mandamento. Nós já falamos aqui sobre fé, já falamos aqui sobre metanoia, já falamos aqui sobre seguir a Jesus, mas se existe uma chave do reino de Deus que é importante para as nossas vidas, é o amor. Abra comigo Mateus capítulo 22. Verso 37. Mateus 22, verso 37. Palavras do Senhor Jesus. Se você tiver uma caneta, marque esse texto. Amém? Marque esse texto. Por que, pastor, eu devo marcar esse texto? Vamos ler para entender. Por que eu preciso marcar esse texto? Olha o que diz. Palavras do Senhor Jesus. Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Verso 40, grifa esse texto, irmãos. Porque toda a lei e os profetas depende desses dois mandamentos. Marca esse texto. Por que esse texto é uma chave para nós? Porque Jesus está falando aqui do resumo de toda a Bíblia. Toda a Bíblia, toda a lei, todos os profetas dependem do cumprimento desses dois mandamentos que estão unidos: amar a Deus e amar o meu próximo. Volta novamente lá para 1 Coríntios capítulo 13 e vamos ver o que o apóstolo Paulo diz acerca do amor. Olha o que o apóstolo Paulo diz acerca do amor. Mesmo que eu fale a língua dos homens e dos anjos, mas se não tiver amor, seria como um metal que soa e como um prato que retine. E mesmo que se eu tiver o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas se não tiver amor, eu nada seria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, meu Deus, será que existe alguém que é capaz de fazer isso? Mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, de nada disso me traria benefício algum. Por quê? Porque o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha e não se importa com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se oferece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais é vencido. Mas havendo profecias serão extintas, havendo línguas silenciarão, havendo conhecimento despedaçará, porque parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos. Eu quero destacar o último versículo, versículo 13. Portanto, agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Uma palavra bem simples e pontual, irmãos. A Bíblia se resume no amor. Quer conhecer a Bíblia? Mateus 22, 37. Ame o Senhor teu Deus e ame o teu próximo. Jesus, ele deixou bem claro, disso depende toda a lei e os profetas. Jesus está falando, toda a antiga aliança depende do amor. Eu posso pregar bonito, eu posso tocar bonito, eu posso fazer tudo, mas se não tiver amor, de nada adianta. Porque a base da nossa fé é o amor.
O amor é o maior mandamento. O amor está acima da fé e da esperança. E nesta noite, essa palavra, essa ministração, é para te entregar essa chave, irmãos. Quer viver o reino de Deus? Quer agradar o Senhor? Precisamos ser batizados no amor, imergidos no amor. Minha oração é que Deus nos encha de amor. Mas quando falamos de amor, o grande problema, irmãos, é que nós relacionamos o amor ao sentimento. O grande problema é que toda vez que falamos de amor, logo vem o coração, porque nós associamos amor a sentimento. Nós aqui do Ocidente, nós temos uma visão romântica do amor. Sabe, a Bíblia foi escrita as línguas originais da Bíblia foram o hebraico no Antigo Testamento e o grego no Novo Testamento. Lá no grego, o grego koiné, que foi escrito a Bíblia, o Novo Testamento, fala pelo menos de 3 a 4 tipos de amor diferentes. Para nós, aqui no português foi traduzido amor, e se fala de amor e não há essa distinção. Mas o amor bíblico não é o amor romântico. O amor que 1 Coríntios 13 fala, de que Mateus 22 fala, é o amor ágape. E o que é o amor ágape, pastor? O que é esse amor que a Bíblia fala? Que tipo de amor é esse? É o amor sacrificial. Não é o amor fraternal que temos de irmãos, que temos entre os amigos, que temos entre os familiares, que no grego é o amor filéu. Não é o amor eros, da onde vem a palavra erotismo, que é o amor que envolve paixão, que se tem entre namorados, entre noivos, entre um casal. Não é esse amor. O amor que a Bíblia fala é o amor da entrega, é o amor ágape, é o amor sacrificial. É desse amor que estamos falando nessa noite. É esse amor que precisamos manifestar. E esse amor não está relacionado, meu irmão, a sentimento. O amor bíblico é a ação. O amor bíblico, ele precisa ser manifestado, ele precisa ser materializado. Então, se nós queremos agradar a Deus, não basta falar que ama a Deus. Romanos 5:8 diz que a prova do amor de Deus para conosco, olha só, Deus ele ama, Deus é amor. E qual é a prova do amor de Deus? A prova do amor de Deus para conosco é Jesus Cristo ter morrido por nossos pecados. Se nesta noite eu perguntasse para você, você ama Deus? É claro que todos aqui vão levantar a mão. Se eu perguntar para você, você ama Deus de todo o seu coração? Claro, pastor, eu amo o Senhor. Por isso que eu estou aqui hoje, é por isso que eu canto, é por isso que eu vou à igreja. E se eu perguntasse para você, qual é a prova do seu amor para com Deus? Prova-me para mim que você ama Deus. Por quê? Porque o amor bíblico, ele precisa ser materializado. O amor bíblico, ele precisa ser provado, irmãos. Amor bíblico fala de ação, atitude. Amor bíblico está relacionado a praticar algo. Eu preciso praticar. E qual foi a prova do amor de Deus para conosco? Jesus Cristo. João capítulo 3, verso 16. Eu estava lendo um livro que me chamou a atenção. O título do livro é Monge e o Executivo. Esse cara diz algo que me marcou. Ele disse o seguinte: você não é o que você fala, você não é o que você sente, você é o que você faz. Então falar, irmãos, como diz o gibi da Mônica, até papagaio fala. Falar todo mundo fala.
O amor não se resume nas palavras. O amor é ação, o amor é atitude. Nós não somos o que falamos, por incrível que pareça. Nós não somos aquilo que sentimos, nós somos aquilo que fazemos. E sabe o que Deus tem falado comigo esses dias? Que já não tem a ver com aquilo que eu prego no altar, mas tem a ver com aquilo que eu faço quando eu desço do altar. A vida cristã, irmãos, não se resume aqui no altar. Eu estou pregando para vocês hoje, eu estou ministrando, mas de fato, o cristianismo não se resume aqui, no que eu estou falando, mas é como eu vou descer desse altar e as minhas atitudes. Não tem a ver com aquilo que cantamos, tem a ver com aquilo que praticamos, porque o amor precisa ser materializado. O amor precisa ser materializado. O amor de Deus foi materializado aonde? Na cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu posso ser bom de púlpito, eu posso ser bom na pregação, eu posso ser bom no que eu falo, eu posso ser talentoso, mas o amor precisa ser vivenciado no meu dia a dia, na minha casa, como eu trato minha esposa, como eu trato os meus filhos, como eu sou no meu relacionamento, aquilo que eu faço. Tiago, ele fala que a fé, ela precisa ser materializada pelas obras. Nós fomos salvos pela graça para boas obras. Então eu fui salvo, eu fui alcançado pelo amor de Deus. Então eu preciso manifestar o amor de Deus, porque Deus me amou primeiro. Então eu amo, aquilo que eu recebo eu dou para os meus irmãos, aquilo que eu recebo eu pratico. Nós pertencemos ao cristianismo, ao povo do reino de Deus, e o reino de Deus se resume no amor. Então nós vivemos em amor. E o que é amor, pastor? Amor não é sentimento, amor é mandamento, amor é ação, amor precisa ser materializado. Amor não é falar palavras poéticas, palavras bonitas, amor é agir. O que é amor, pastor? Em outras palavras, sabe o que é amor? É doação, irmão, é se doar. Amor está ligado à doação. E sabe uma coisa que eu quero dizer para você, escute isso por favor, talvez isso pode mudar a sua vida. Eu aprendi isso e isso me revolucionou, mexeu com toda a minha vida. Por que Deus deixou o amor como mandamento? Quando falamos de mandamento, estamos falando de uma ordem. Não é um princípio, é um mandamento. Princípio eu tenho a opção de cumprir ou não cumprir. Mandamento eu tenho que cumprir. É uma obrigação. Por que Jesus deixou o amor como mandamento? Sabe por quê, irmãos? Porque dentro de nós existe duas naturezas. Quantas naturezas? Duas. Nós nascemos debaixo do pecado. Então por natureza nós não amamos. Por natureza nós somos egocêntricos, nós somos egoístas, nós só pensamos em nós mesmos. Pastor, prova isso. Eu provo. Eu tenho um filho de 1 ano e 8 meses, Mateuzinho, uma bênção. Meu irmão, vai pegar um brinquedo dele, a Maria pega um brinquedo dele e já está querendo morder. Ele vai para cima, ele quer bater. O que é isso, pastor? Adão. Por quê? Porque nós já de berço, irmãos, já nascemos egoístas. Quer que eu fale uma verdade aqui? Nessa reunião, nesse templo aqui não existe nenhuma pessoa boa. Todos nós somos maus. Pastor, todos nós somos. Todos nós só pensamos em nós. Todos nós só queremos o nosso bem-estar. Não tem outra verdade, é isso. Até as coisas boas que fazemos, irmãos, para as outras pessoas têm segundas intenções. Por quê, pastor? Pecado. Na essência não era para ser assim. Nós fomos criados para a glória de Deus.
Deus criou o homem para louvor da sua glória. Deus repartiu com o homem atributos. Deus repartiu com o homem o poder da criação. Deus repartiu com o homem a inteligência. Deus repartiu com o homem o livre-arbítrio. O homem tinha o livre-arbítrio, mas lá no paraíso ele resolveu se rebeliar com Deus. Ele quebrou o pacto, e quando ele quebrou o pacto, ele foi contaminado com o pecado. Então, a partir de Gênesis capítulo 3, o homem passou a ser um pecador. O que é o pecado? O pecado é errar o alvo. O que é pecado, pastor? O pecado é se desviar de Deus. Nós fomos contaminados com o pecado, irmãos. Então, nessa igreja aqui, nenhum de nós somos bons. É por isso que de nós mesmos nós não conseguimos se aproximar de Deus. Nós somos egoístas, nós só pensamos em nós só queremos o nosso próprio benefício. Agora, o que aconteceu conosco? Aleluia, graças a Deus por isso. Jesus Cristo veio manifestando o amor de Deus, entregou a vida na cruz do Calvário, nos comprou com o seu sangue. Ao sermos comprados com o sangue de Jesus Cristo, Ele subiu aos céus e enviou o Espírito Santo para a igreja. O Espírito Santo veio sobre a igreja para convencer a igreja do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós entregamos a vida para Jesus, nós estamos voltando de novo para aquilo que deveríamos ser desde o início. Quando nós entregamos a vida para Jesus, assim como os meus irmãos se batizaram nas águas aqui, o que está acontecendo com eles é um resgate. É uma volta ao início, é voltar a ser aquilo que Deus sonhou, aquilo que Deus planejou lá no início, que era glorificar o seu nome. É por isso que Ele deixou o amor como mandamento, irmãos. Sabe por quê? Porque de nós mesmos, nós não amamos. Então, quando Ele deixa o amor como mandamento, Ele deixa para nós uma ferramenta para que possamos se aproximar dEle novamente, para que possamos se aproximar daquilo que deveríamos ser, daquilo que fomos criados para ser, glorificar o Senhor. Então, toda vez que você é generoso, toda vez que você se doa, toda vez que você serve a Deus, toda vez que você ajuda alguém, toda vez que você se aproxima de alguém para ser bênção na vida dessa pessoa, tudo isso é ferramenta, tudo isso são mecanismos que Deus criou para que você volte a ser quem você deveria ser, voltando ao início, irmãos. É por isso que Ele deixou o amor como mandamento. Quando nós amamos, nós nos parecemos com Jesus, irmãos. Quando nós amamos, quando nós manifestamos o amor, nós estamos glorificando a Deus. Quando nós manifestamos o amor, nós estamos trazendo o reino de Deus. Sabe, as pessoas vêm na igreja e trazem um dízimo, trazem uma oferta, e ela acha que essa oferta que ela vai trazer, vai multiplicar a vida dela, ela vai sair rico. Não, irmão, se você aprendeu assim, você aprendeu errado. Por que nós trazemos o dízimo e a oferta na igreja? Porque estamos exercitando generosidade. Declare comigo: generosidade, doação. E o que é doação, irmãos? Amor. Quem está entendendo? Você trabalha o mês todo, você vai tirar uma parte do seu dinheiro para dar para... Nossa, a gente não quer fazer isso. Foi com suor, eu tive que ralar a madrugada toda para ganhar esse dinheiro. De repente eu tenho que tirar uma parte desse dinheiro e trazer na igreja, ou ajudar, ou comprar uma cesta básica para alguém, ou abençoar alguém que está precisando. Por que eu faço isso? Porque quando eu exerço generosidade, eu estou sendo parecido com o meu mestre, com o meu Senhor. Alguém está entendendo aqui? Amor é mandamento. E amor precisa ser manifestado. Não diz respeito ao que eu estou falando aqui, irmãos. Diz respeito à minha vida, quando eu desço esses degraus aqui e vou para minha casa. Não é o falar, mas é o agir. O quanto de Deus eu estou liberando para as pessoas, o quanto de amor eu estou liberando para o meu próximo.
Porque amar a Deus está conectado diretamente a amar as pessoas. Não dá para separar o primeiro do segundo mandamento. Jesus falou através de João: se você diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, você está mentindo. Não podemos dizer que amamos a Deus se não amamos as pessoas. Não podemos dizer que amamos a Deus se não perdoamos as pessoas. Quando eu exerço perdão, eu estou manifestando o reino de Deus. Quando eu exerço generosidade, eu estou manifestando o reino de Deus. Quando eu vivo uma vida baseada no amor, e o amor é sacrifício, é doação, ágape, não é sentimento. É fácil amar o inimigo? É fácil chegar no inimigo, naquela pessoa que está, te traiu. Alguém já foi traído aqui por alguém? Levanta a mão quem já foi traído. Já passaram a perna em você? Já falaram mal de você? Alguém falou mal de você já? De mim, bastante pessoas já falaram. Um pouquinho de gente já falou. É fácil amar essa pessoa? Se for pelo sentimento, o que você vai fazer? Ah, rapaz. Duas naturezas dentro da gente, duas naturezas. A caída velha, sabe? A egoísta, a egocêntrica, a alma, irmãos. Normalmente é a alma. Normalmente é a alma. Interessante que quando você entrega a vida para Jesus, o batismo significa um sepultamento. Mas a nossa velha natureza, ela não foi ainda definitivamente morta dentro de nós. Isso acontecerá quando Jesus Cristo vir buscar a sua igreja. Amém? Quando Jesus Cristo buscar a sua igreja, aí a alma, aí a velha natureza que está dentro de nós, ela será completamente assassinada. Mas a partir do momento que eu entreguei a vida para Jesus, o Espírito Santo passa agora a habitar dentro de mim. Então o Espírito Santo interage com o meu espírito. Então ele subjuga a minha alma. A minha alma, a minha velha natureza, a sua velha natureza, ela precisa ser o quê? Adestrada, irmão. Doutrinada. Nós estamos em propósito de jejum. Quantos estão jejuando aqui? É uma ferramenta poderosa. Para quê, pastor? Para subjugar a alma. Para subjugar a carne. Por quê? Porque nós estamos deixando de comer carne vermelha e nós estamos deixando de comer doce e refrigerante. Aí você passa, igual eu fui no Extra, passei pelo Burger King, irmãos, e eu vi aquele lanche com bacon e hambúrguer assim, e eu na hora a alma gritou. Eu fui comprar pão na padaria, vi aquele pudim. Eu gosto de pudim. Quem gosta de pudim aqui, irmão? Meu Deus. Aí a alma grita, irmão. Mas se você está alinhado com o Espírito Santo, e o seu Espírito Santo, e o Espírito Santo que está dentro de você está conectado com o seu Espírito, e você está exercitando amor, você está vivendo o Evangelho, a sua alma não vai resistir. Logo que ela acordar, você já dá um quieta. Quando você acorda pela manhã, você entra em conflito, todos os dias. Todos os dias. Ou você vai dar ouvido à sua alma, ou você vai dar ouvido ao Espírito Santo e vai ser dirigido pelo Espírito. Paulo fala isso em Gálatas 5. Uma luta, uma guerra entre carne e Espírito. E como pastor eu vou subjugar a minha alma? Exercitando o maior mandamento. Qual é? O amor, a doação, a entrega. Eu desafio você, irmãos, nesta noite, através dessa palavra. Quer viver o reino de Deus? Viva em amor. Se doe. Sacrifício. Entrega. Entrega. Não dê ouvido à sua alma. De manhã ela vai acordar. Seu corpo todo vai acordar. Alma, corpo e espírito vai se levantar.
e situações vai acontecer no seu dia. Crises, aflições, problemas, lutas, decepções, boletos. Quantos tem boletos aqui? Meu Deus do céu. Com certeza foi o adversário da nossa alma que inventou os boletos. Meu Deus do céu. Cada um que chega lá em casa que eu fico assim, gente do céu, o que é isso? Esses dias alguém ligou para mim e falou, um boleto venceu. Falei, que bom que ele está vencendo, né? Entendeu a piada não, né, irmão? Deixa quieto. São situações, né, Douglas? São situações que acontecem, irmãos, para quê? Para que a sua velha natureza, a natureza egoísta, que não sabe viver em amor, que não sabe manifestar amor, que não entende o amor, ela possa guiar a sua vida. É por isso que Ele deixou o mandamento do amor. Cada vez que você exercita amor, mais a sua alma é mortificada, mais a sua carne é sacrificada, mais você vai viver o propósito de Deus. Então é uma luta entre o propósito de Deus e a alma, uma luta entre eu ouvir a minha voz e ouvir a voz de Deus. Quem vai vencer essa luta dentro de você? Quando você está vazio, triste, logo você vai para o vício. Quem está dominando a sua vida? A velha natureza, o eu, aquele que foi contaminado pelo pecado, porque ele vai encontrar no vício que aparentemente um alívio, mas ele não sabe, não tem ideia que aquilo só está escravizando ele ainda mais, jogando ele no poço ainda mais. E eu louvo a Deus pela vida desses irmãos que decidiram se batizar nas águas. O Espírito Santo, nessa noite, venceu mais uma para a glória de Deus. Aliás, venceu mais duas para a glória de Deus. E no domingo aqui, vai ser uma festa para a glória do Senhor. Por quê? Porque quando você obedece, você está exercitando amor, doação, obediência, irmão. Então, receba essa chave na sua vida hoje. Você vai ver, você vai perceber como isso vai trazer satisfação para você. Irmão, você não tem ideia como é maravilhoso você ser bênção na vida de alguém. Você olhar para alguém e falar, meu Deus, o Senhor deixou, Pai, o Senhor me usou. Eu fui um canal de bênção para abençoar essa pessoa. Isso é amor, isso é reino, irmãos. E é isso que Deus quer fazer conosco. Fica de pé em nome de Jesus. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Pastor, como eu vou suportar uma decepção? Através do amor. Pastor, como eu vou suportar uma perda? Através do amor. Pastor, como eu vou dar a volta por cima? Através do amor. É o amor. João, ao definir o amor de Deus, em João capítulo 3, ele não encontrou uma palavra. Ele disse, Deus amou o mundo de tal maneira, porque ele não encontrou uma palavra para expressar o amor de Deus. Porque o amor de Deus, irmãos, é maior do que o amor de um pai para com o filho. Eu sou pai, eu amo os meus filhos, mas o amor de Deus é maior. O amor de Deus é maior do que o amor de uma mãe para com o filho. E a Bíblia diz, mesmo que uma mãe deixe o filho que está amamentando, e isso é quase impossível acontecer, porque uma criança que está amamentando, ela precisa estar perto da mãe. Mas mesmo se isso acontecer, diz a palavra, o Senhor nunca nos desampara, porque o amor de Deus é maior do que o amor de uma mãe. O amor de Deus não se compara ao amor entre irmãos. Por isso que João escreveu de tal maneira. Esse é o amor de Deus para com cada um de nós, meus irmãos. Ele te ama tanto. Por isso que Ele te trouxe hoje aqui para você ouvir essa palavra. Ele tem uma obra linda para fazer na sua vida. Ele tem algo grande para fazer na sua vida. Receba o amor de Deus nessa hora.
Receba o perdão de Deus nessa hora. Receba a graça de Deus sobre a sua vida nessa hora. Foi para isso que Ele te trouxe hoje aqui, irmãos. Cristianismo é amor. Evangelho é amor. Feche seus olhos nessa hora, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Muito obrigado, Jesus, por essa noite. Deus, nós ouvimos a Sua palavra nessa hora, Jesus. Essa palavra que toca tanto aquele que é pastor como uma criança. Essa palavra que vem de encontro ao homem, uma mulher. Essa palavra que vem de encontro, Senhor, aos nossos corações. O Senhor não faz acepção de pessoas. O Teu Espírito nessa hora está batendo na porta dos nossos corações. O Seu Espírito nessa hora está agindo neste lugar. Ó Deus amado, nós damos essa liberdade. Onde está o Espírito Santo, a liberdade. Venha fazer, Senhor, aquilo que só o Senhor pode fazer. Venha transformar, Senhor, as vidas que estão aqui, Senhor. Venha fazer, Senhor, o maior milagre, Jesus, nessa noite. Ó Espírito Santo, eu oro por salvação. Eu oro nesta hora, Deus, para que, ó Pai amado, essa palavra venha, Senhor, cair numa boa terra. Eu oro nesta noite, Pai, para que vidas aqui venham se entregar ao Senhor. No nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus. Aleluia. Gostaria de fazer um convite aqui. Eu faço esse convite porque, por causa do amor de Deus, nós amamos você. Nós amamos você, é por isso que eu vou fazer esse convite. Não importa a sua vida, não importa o que você fez, não importa o que aconteceu com você, não importa como você está. Eu quero convidar você que está aqui hoje, que ouviu essa palavra. Pastor, eu ouvi essa palavra mexeu comigo. E a partir de hoje eu quero ter um encontro verdadeiro com Jesus, eu quero entregar minha vida para Ele de verdade. Eu quero pertencer ao reino de Deus. Eu estou cansado, eu estou pesado, pastor. Eu estou desanimado, pastor. Eu não consigo mais viver sozinho. Eu não consigo mais viver com esse peso. Eu tenho uma boa notícia para você. Jesus quer transformar a sua vida hoje. Jesus quer transformar a sua vida hoje. Ele preparou esse culto para você. Ele te trouxe aqui porque Ele te ama. Ele tem um plano poderoso na sua vida. E Ele tem coisas poderosas para realizar em você. Mas para isso começar a acontecer é necessário uma manifestação, uma ação. É necessário que você responda ao convite de Deus, porque Ele é educado e Ele bate na porta das nossas vidas. O diabo não, o diabo ele entra, ele não pede para entrar, ele vem e quer fazer arruaça na nossa vida. Mas o Espírito Santo de Deus não, ele é educado, ele bate, ele insiste, ele convida nessa noite e ele está batendo na porta do seu coração. Alguém aqui nessa noite que deseja, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Pastor, eu quero servir a Jesus. Pastor, eu quero voltar para os braços do Senhor. Eu quero servir a Jesus. Eu quero responder o chamado de Deus na minha vida. Se existe alguém que deseja agir dessa forma, eu convido você nessa hora, se você nunca fez isso, aí no seu lugar, levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Se alguém deseja entregar a vida para Jesus, se alguém deseja servir a Jesus, pastor, eu quero servir a Jesus. Levanta a sua mão que nós vamos orar por você. Mas isso eu faço, meu irmão e minha irmã. Eu não faço isso para constranger você. Eu faço isso porque nós amamos você. Deus está preparando essa oportunidade para você e você deseja entregar a sua vida para Jesus. Aí no seu lugar mesmo, faça um sinal assim, levantando a sua mão. E diga assim, eu aceito, eu quero Jesus na minha vida. No nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha fazer a sua obra, que o Senhor venha trabalhar, que o Senhor venha, Senhor, tocar os corações nessa hora, Espírito Santo. No nome de Jesus, Pai. Tu és poderoso, Tu és grande. Não há nada, Senhor, mais precioso nessa vida do que te servir. Ó Deus, ó Deus. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Jesus. Faça a Tua obra nos corações que estão aqui, no nome de Jesus. Você que já faz parte do reino de Deus, você que já serve a Jesus, coloca a mão no seu coração nessa hora
Coloque a mão no seu coração nessa hora e peça: Senhor, derrame esse amor sobre mim, derrame esse amor ágape sobre mim, Senhor. Eu quero viver para a sua glória, eu quero viver para a sua glória, Pai. Eu quero viver para a sua glória. Faça uma aliança com Ele nessa hora, faça uma aliança com Ele. Senhor, eu quero cumprir, Senhor, a tua vontade, eu quero viver no seu reino. Deus, ajuda-me, Pai, ajuda-me, Jesus. Faça uma oração neste momento. Tem pessoas que estão na igreja, mas não estão no reino. Tem pessoas que estão na igreja, mas não estão no reino. Tem pessoas que estão fazendo parte de uma religião, mas não entendeu o evangelho ainda. Aí no seu lugar, faça uma aliança com Deus. Peça para Ele trabalhar na sua vida. Peça para Ele falar com você. Peça para Ele te fortalecer, para que você venha viver para a glória dEle. Aleluia, Jesus, aleluia. Nós nesta noite, Pai, fazemos uma aliança contigo. Que o seu amor venha sobre nós, ó Deus, e possamos manifestar esse amor. Ó Deus, queremos agradar o Senhor, obedecer a sua voz, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus, amém, glória a Deus. Vamos aplaudi-lo bem forte nessa hora. Aleluia, Deus é bom, louvado seja o nome do Senhor, amém. Quantos recebem essa palavra? Quantos recebem essa palavra? Irmão, então eu peço algo a você. Nós iremos dar a bênção apostólica agora. Nós iremos para o nosso lar. Que você manifeste o amor de Deus. Amém? Manifeste o amor de Deus. Por onde você andar. Que você possa levar o reino de Deus. O nome de Jesus Cristo. Após a bênção apostólica, após o amém, não agora não diz mais respeito àquilo que fazemos aqui dentro, mas as nossas ações, como nós nos comportamos lá fora, todo dia, em nome de Jesus. Levanta sua mão para o céu. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós hoje para sempre. Quem crê, diga amém. Aplauda bem forte a Jesus. Deus te abençoe.